Minha esposa me batia. Não uma vez. Não duas. Durante 2 anos eu acordei sem saber se aquele dia ia ser o dia em que ela ia longe demais. Ninguém acreditava. Fazendeiro de 60 anos, 1,80 m, 100 quilos. Quem ia acreditar que a mulher pequena e bonita que sorria para todo mundo dentro de casa me deixava com marca? Ela sabia disso. Planejou tudo em cima disso. E numa noite de sexta-feira, ela executou o plano. Me agrediu. Se machucou. Ligou para a polícia chorando. E eu fui preso. O que eu não sabia ainda naquela noite era o tamanho do que ela havia construído contra mim. O que ela não sabia era o tamanho do que eu havia construído contra ela. Essa é a história de como tudo veio à tona. Comenta aqui de onde você está assistindo. Eu leio cada comentário. Se inscreve no canal e ativa o sininho. As histórias que aparecem aqui são reais. E essa ainda não terminou. Meu nome é Antônio. Antônio Braga. 62 anos. Interior do Mato Grosso do Sul. Fazendeiro. Não o tipo que herdou e administra de longe. O tipo que começou do nada. Que dormiu em barraco de lona nos primeiros anos. Que trabalhou ao lado do peão quando precisou. Que construiu cada hectare com o suor de 30 anos de decisão certa, na hora certa e de sacrifício que ninguém vê porque acontece longe de cidade. A fazenda tem nome. Fazenda Boa Vista. 1.200 hectares. Gado Nelore. Soja no Cerrado. Uma das propriedades mais sólidas da região. Construída por mim, com as minhas mãos. Ao longo de 30 anos. Tenho 2 filhos do primeiro casamento. Rodrigo, 35 anos. Camila, 32. Os dois sabem o valor daquela terra porque viram o pai construir, porque cresceram ali. Porque a fazenda não é só patrimônio, é história, é suor, é identidade. Me divorciei da mãe deles há 12 anos, sem guerra, sem mágoa acumulada. Casamento que havia se esgotado com o tempo e que os 2 adultos reconheceram quando reconheceram e que terminaram com a dignidade que o tempo junto merecia. 3 anos depois, conheci a Viviane. E foi onde tudo começou. A Viviane tinha 38 anos quando nos conhecemos. Eu tinha 56. Esse detalhe vai importar mais tarde. Mas na época, eu não pensava em detalhe. Pensava nela. Era o tipo de mulher que ocupa espaço de forma que você sente antes de ver. Não pela aparência só, embora a aparência fosse de tirar o fôlego. Pelo jeito de estar no mundo, de entrar em ambiente e de saber exatamente como cada pessoa ali precisava ser tratada para que ela saísse daquele ambiente com a impressão que ela queria causar. Eu era fazendeiro de interior que havia passado as últimas décadas lidando com terra e com gado e com a honestidade direta de ambiente rural. Não era homem de perceber esse tipo de coisa. Não na época. Percebi depois. Da forma mais cara possível. A Viviane era de Campo Grande. Tinha passado por um relacionamento anterior que ela descrevia como traumático e sobre o qual falava pouco, o que eu havia interpretado como discrição e que descobri depois tinha outra explicação. Trabalhava como consultora de eventos. Tinha aquela vida de mulher que parece independente, mas que quando você olha de perto tem sempre alguém por baixo sustentando. Só que eu não olhei de perto no começo. Olhei da forma que homem que está apaixonado olha, que é forma que não enxerga o que não quer enxergar. Namoramos por 8 meses. E então ela disse que havia chegado a hora. Não de casar, de assumir a fazenda com ela, de integrá-la à vida que eu havia construído, de colocá-la como parte daquele mundo. Casei. Numa cerimônia pequena, família próxima. Os filhos presentes, que haviam sido educados o suficiente para não dizer o que pensavam naquele dia, e que me disseram depois, cada um do seu jeito, que tinham preocupação. Não ouvi. Erro meu. Os primeiros 6 meses foram bons da forma que primeiros meses são bons quando você ainda está descobrindo pessoa
e, quando descoberta, tem prazer suficiente para cobrir o que ainda não apareceu. A Viviane se adaptou à fazenda com aquela eficiência de quem está executando o plano. Não pensei assim na época. Pensei que era a mulher determinada, que havia decidido que aquele era o ambiente dela e que estava se estabelecendo. Mas havia uma qualidade específica na forma como ela foi se estabelecendo que eu só identifico agora com a distância que o tempo dá. Ela não estava se adaptando à fazenda. Estava mapeando a fazenda, fazendo perguntas sobre escritura, sobre divisão de bens, sobre como funcionava o regime de casamento que tínhamos escolhido, sobre o seguro de vida que eu mantinha há anos. Perguntas que eu respondia com a abertura de homem que não tem nada a esconder e que achava que estava construindo transparência num casamento novo. Não era isso que estava sendo construído. Mas eu ainda não sabia. A primeira agressão aconteceu no 7º mês de casamento. Não vou chamar de discussão. Não foi discussão. Ela havia chegado em casa de Campo Grande, onde havia ido ver família. Tarde. Mais tarde do que o horário que havia dito. Eu havia perguntado o motivo, com calma, sem acusação. Ela virou para mim e me acertou. Mão aberta. Rosto esquerdo. Fiquei parado. Não de medo, de incredulidade pura. Daquele tipo de incredulidade que o corpo registra antes que o cérebro consiga processar o que acabou de acontecer. Ela me olhou depois, com aquela expressão que eu aprenderia a reconhecer muito bem ao longo dos 2 anos seguintes, não de remorso, de avaliação, medindo o resultado. Eu não fiz nada. Não gritei. Não saí. Não disse que ela havia cruzado linha que não podia ser cruzada. Fiquei em silêncio. E ela aprendeu o que o silêncio significava. Que podia. Que não havia consequência. Primeiro erro meu dessa fase. Mas não o maior. Nos meses seguintes, as agressões foram ficando mais frequentes. Não com regularidade previsível. Com aquela irregularidade que é mais difícil de suportar do que regularidade porque você nunca sabe quando vem. Um dia estava tudo bem. Outro, eu olhava para ela de um jeito que ela interpretava como errado, e ela levantava a mão. Uma noite era porque o jantar havia esfriado. Outra porque eu havia passado tarde demais na sede com os peões. Outra porque eu havia atendido ligação da Camila na hora que ela considerou errada. A lógica não importava. A lógica não existia. O que existia era o padrão. E o padrão era que ela agredia e eu absorvia. Não por fraqueza de caráter. Preciso dizer isso porque é o que todo mundo pensa quando ouve história de homem agredido por mulher. Que ele é fraco, que devia ter reagido, que devia ter saído. Não é fraqueza. É a armadilha específica do homem na minha posição. 1,80 m, 100 quilos. Fazendeiro. Se eu toco nela de volta, sou preso. Se eu saio do cômodo, ela liga para alguém dizendo que fui agressivo. Se eu grito, sou o agressor. Se eu choro, sou ridículo. O sistema não foi construído para acreditar em mim. Ela sabia disso. Construiu tudo em cima disso. No 10º mês de casamento, comecei a sentir que havia algo além das agressões. Não conseguia nomear no começo. Era uma qualidade no ambiente. Mensagem que ela recebia e que guardava o celular antes que eu pudesse ver. Ligação que ela atendia saindo do cômodo. Ausências de Campo Grande que ficavam mais longas do que o necessário para ver família. Pequenos detalhes, que isolados não significam nada, que juntos formam padrão. E padrão eu havia aprendido a reconhecer em 30 anos de fazenda, onde decisão errada de compra ou de venda podia custar ano inteiro de trabalho. Comecei a prestar atenção de forma diferente. Não com paranoia. Com aquela atenção metódica de homem que está avaliando situação antes de agir. E o que fui vendo ao longo das semanas seguintes foi o começo de algo que eu ainda não entendia completamente, mas que sabia que era grave. O segundo celular apareceu numa terça-feira. Não encontrei de forma dramática. Encontrei da forma que coisa escondida às vezes aparece,
que é por acaso e por detalhe pequeno que revela o que estava por baixo. Ela havia saído para a sede ver os cavalos, atividade que havia adotado nos últimos meses com um entusiasmo que eu havia achado positivo na época. Esqueceu o casaco na sala. Fui buscar para levar. O celular caiu do bolso interno quando eu peguei o casaco. Não o iPhone que eu conhecia. Um aparelho diferente, mais simples, sem capa. Fiquei olhando para aquele celular por um momento. Depois o coloquei de volta no bolso. Levei o casaco para ela e não disse nada. Mas comecei a planejar. Naquele momento eu não sabia o que estava planejando exatamente. Sabia que havia algo grave acontecendo. Sabia que havia agressão documentada só na minha memória e no meu corpo. Sabia que havia celular escondido, que significava comunicação que ela não queria que eu soubesse. E sabia, com aquela certeza de homem que passou 30 anos lendo situação antes de agir, que eu estava no meio de algo que ainda não tinha nome completo, mas que tinha a forma de armadilha. Naquela semana liguei para o Rodrigo. Não para contar tudo. Ainda não. Para conversar com meu filho mais velho com aquela forma indireta de pai que está pedindo conselho sem admitir que está pedindo conselho. Rodrigo, você conhece alguém de confiança em Campo Grande? Alguém discreto que faz trabalho de investigação? Silêncio do outro lado. Pai, o que está acontecendo? Preciso de alguém discreto, eu disse. Isso por agora. Ele ficou em silêncio por um momento. Vou te ligar amanhã, ele disse. Ligou no dia seguinte com um nome. Maurício Andrade, ex-policial civil. 12 anos de investigação particular em Mato Grosso do Sul. Discreto, caro, eficiente. Liguei para o Maurício naquela tarde. Preciso que você investigue uma pessoa, eu disse. Com discrição total. Nenhum contato com ela. Nenhum registro que possa ser encontrado facilmente. Nome? Ele disse. Viviane Braga, eu disse. Minha esposa. Silêncio breve. Entendido, ele disse. Me passa o que você já sabe e o que quer saber. Passei tudo. O segundo celular. As ausências. As agressões. O comportamento dos últimos meses. E acrescentei a pergunta que havia ficado no fundo desde que o celular havia caído do bolso do casaco. Quero saber se há outra pessoa, eu disse. E se houver, quero saber quem é e o que estão planejando. O Maurício levou 3 semanas para trazer o primeiro relatório. 3 semanas em que continuei vivendo a vida normal da fazenda. Acordando cedo, trabalhando, jantando com a Viviane, respondendo perguntas dela sobre a propriedade com aquela abertura que eu havia sempre tido e que agora era calculada de outra forma. Ela perguntava sobre escritura. Eu respondia com informação real, mas incompleta. Ela perguntava sobre o seguro de vida. Eu respondia com naturalidade de homem que não está escondendo nada. E internamente ia registrando cada pergunta, cada detalhe, cada momento em que ela revelava interesse específico em área específica da minha vida financeira. As agressões continuaram naquelas 3 semanas. 2 vezes. Eu absorvi. E registrei. O Maurício me ligou numa tarde de quinta. Pediu para nos encontrarmos pessoalmente, em Campo Grande. Sem registro de ligação longa. Fui no dia seguinte dizendo à Viviane que tinha reunião com o corretor de soja. Encontrei o Maurício num escritório pequeno no centro da cidade. Homem de 50 anos, físico discreto, olhar de quem passou décadas observando sem ser observado. Colocou pasta na mesa. Senhor Antônio, o que eu encontrei é mais sério do que o que o senhor suspeitava, ele disse. Abriu a pasta e começou a me contar. O nome do homem era Fábio Meireles, 34 anos, empresário de fachada, com empresa de consultoria em Campo Grande que faturava pouco e que existia principalmente no papel. Histórico de 2 relacionamentos anteriores com mulheres mais velhas e abastadas que haviam terminado mal para as mulheres. Não com processo criminal.
com prejuízo financeiro que havia sido absorvido sem escândalo público. O Fábio e a Viviane se conheciam há muito mais tempo do que o casamento dela comigo. O Maurício tinha foto, de Campo Grande, de período anterior ao nosso namoro, dos dois juntos em restaurante, em hotel, em apartamento que o Fábio alugava num bairro nobre da cidade. Fiquei olhando para aquelas fotos por um tempo. Eles estavam juntos antes de você me ligar? Eu disse. Antes do namoro do senhor com ela, o Maurício disse. Pelo que consegui levantar, o relacionamento dos dois existe há pelo menos 4 anos. O senhor foi apresentado a ela 18 meses antes do casamento. A matemática fecha. Fechava. Dolorosamente. O que mais? Eu disse. O segundo celular, ele disse. Consegui acesso aos metadados de algumas comunicações. Não ao conteúdo, isso exigiria autorização judicial, mas à frequência e ao padrão. E? Ela e o Fábio trocam mensagens diariamente, com picos de frequência nas datas que antecederam as ausências dela para Campo Grande. E há um padrão específico que me preocupa. Qual? Ele abriu outra página da pasta. Nas últimas semanas as mensagens ficaram mais longas e mais frequentes. O tipo de padrão que vejo quando pessoas estão coordenando algo com prazo. Fiquei em silêncio. Coordenando o quê? Ainda não sei, ele disse. Mas vou descobrir. O senhor me dá mais 2 semanas? Dou, eu disse. Voltei para a fazenda naquela tarde com aquela mistura específica de confirmação e de peso. Confirmação de que o instinto havia estado certo. Peso do que confirmação significa quando o que está sendo confirmado é que a pessoa com quem você dorme estava planejando algo contra você com outra pessoa há mais tempo do que o casamento durava. Naquela semana tomei a decisão que ia mudar tudo. Não de confronto, não ainda, de documentação. Liguei para o Rodrigo naquela noite. Rodrigo, preciso que você venha à fazenda. Não como visita normal. Tem algo que preciso instalar e preciso de alguém de confiança para ajudar. Ele chegou 2 dias depois. Ficamos acordados até a madrugada. Instalamos câmeras. Não o tipo amador de câmera de segurança que qualquer pessoa identifica. O tipo profissional que o Rodrigo havia pesquisado e encomendado, pequenas, discretas, integradas ao ambiente de forma que precisaria de olho treinado para encontrar. Sala principal, cozinha, corredor, varanda, escritório onde eu guardava documentos da fazenda, em cada câmera com ângulo estratégico, com gravação contínua enviada para servidor externo que só eu e o Rodrigo tínhamos acesso. Levamos uma noite inteira. Quando terminamos, o Rodrigo me olhou. Pai, o que você sabe que ainda não me contou? Contei tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo longo depois que terminei. Você devia ter me dito antes, ele disse. Precisava ter certeza do que estava vendo antes de te envolver, eu disse. E agora, tem certeza? Tenho certeza de que há algo sendo planejado, eu disse. Não sei ainda o que exatamente, mas estou descobrindo. E enquanto descobre? Continuo, eu disse, como se nada estivesse acontecendo. Ele me olhou com aquela expressão de filho que está preocupado com o pai, e que sabe que pai já tomou decisão, e que preocupação não vai mudar a decisão. Cuidado, ele disse. Sempre, eu disse. O Maurício me ligou 15 dias depois, com o que havia descoberto. E o que havia descoberto era a coisa mais fria e mais calculada que eu havia ouvido em 62 anos de vida. Preciso te preparar para o que vem agora. Porque o que o Maurício encontrou não era só traição. Era plano. Com etapas. Com prazo. Com objetivo específico. E o objetivo tinha o meu nome e o nome da minha fazenda. Nos encontramos no mesmo escritório em Campo Grande. O Maurício colocou pasta maior na mesa desta vez. Senhor Antônio, o Fábio Meireles não é só amante da sua esposa, ele disse.
É sócio dela num plano que eles estão executando há pelo menos um ano. Que plano? Ele abriu a pasta. Encontrei comunicação indireta entre os dois através de canal que eles achavam seguro, ele disse. Não vou entrar em detalhe de como consegui, porque é melhor que o senhor não saiba. Mas o conteúdo é claro. Me mostrou transcrição. Li devagar, com aquela atenção de homem que está lendo coisa que vai mudar o que vem depois e que quer ter certeza de que entendeu cada palavra. O plano era o seguinte. A Viviane ia acumular evidência de que eu era agressivo. Não com grande mentira, com pequenas verdades distorcidas. Com situações fabricadas ao longo do tempo que construíam narrativa de marido violento. Ela havia fotografado marcas que ela mesma havia se feito e atribuído a mim. Havia contado para amigas em Campo Grande versões de discussões que nunca haviam acontecido do jeito que ela descrevia. Havia criado, ao longo de meses, reputação de vítima. No momento certo, ela ia me agredir, de forma que deixasse marca visível nela. Ligar para a polícia, me prender, com o registro de ocorrência e com as amigas testemunhando o padrão que ela havia construído, ela teria base para processo de divórcio litigioso com alegação de violência doméstica. O regime de casamento que tínhamos não protegia completamente a fazenda numa situação assim. Com o advogado certo e com narrativa construída, ela poderia conseguir parte significativa do patrimônio. Parte significativa de 1.200 hectares de Mato Grosso do Sul. Era a fazenda que eles queriam, não toda. Parte, que dividiriam depois. Fiquei olhando para aquelas páginas por um tempo. Quanto tempo eles têm planejando isso? Eu disse. Pelo que consegui reconstruir, o senhor foi escolhido como alvo antes de a Viviane te abordar. O Maurício disse. O Fábio fez pesquisa sobre fazendeiros da região com patrimônio significativo e sem família próxima suficientemente presente para complicar. Você era viúvo na época? Divorciado, eu disse. Divorciado. Com filhos adultos em outra cidade. Com fazenda sólida. Com o perfil exato que eles procuravam. Fiquei em silêncio por um momento. Quanto tempo eu tenho? Eu disse. Para o quê? Para eles executarem o plano. Ele ficou em silêncio. Pelo padrão de comunicação das últimas semanas, acho que estamos perto. Ele disse. Semanas. Talvez menos. Voltei para a fazenda naquela tarde com o peso de cada quilômetro de estrada. Não de medo, de clareza. A clareza específica de homem que sabe o que está vindo e que tem janela de tempo para se preparar. Janela pequena, mas suficiente. Tinha câmeras instaladas. Tinha investigador com documentação. Tinha filho que sabia e que estava do meu lado. O que eu ainda precisava era de advogado. Não o tipo que você chama depois que a crise chegou. O tipo que você chama antes, que você instrui sobre o que está vindo, que já tem o dossiê na mão quando o momento chegar. Liguei para o Dr. Heitor Campos naquela mesma noite. O Dr. Heitor era o advogado que havia cuidado de todos os contratos da fazenda nos últimos 15 anos. Homem de 60 anos, voz pausada, aquela qualidade específica de jurista que não se impressiona com coisa nenhuma, porque já viu de tudo, e que é exatamente o tipo de pessoa que você quer ao seu lado quando está prestes a entrar em tempestade. Doutor Heitor, preciso de uma reunião urgente, pessoalmente, amanhã se possível. O que está acontecendo, Antônio? Minha esposa está planejando me colocar na cadeia, eu disse. E eu preciso que você esteja pronto antes que ela execute o plano. Silêncio de 2 segundos. Amanhã às 8, ele disse. A reunião com o Dr. Heitor durou 4 horas. Levei tudo. O relatório do Maurício, as transcrições, as fotos do Fábio, o histórico de agressões que eu havia documentado no meu caderno pessoal com data, hora e descrição desde a primeira vez. O Dr. Heitor leu tudo em silêncio com aquela atenção de advogado que está construindo o caso enquanto lê. Quando terminou, ficou em silêncio por um momento.
As câmeras, ele disse. Você instalou câmeras na sua própria propriedade. Instalei. Câmera em propriedade própria é legal desde que não haja expectativa razoável de privacidade nos cômodos gravados e desde que o proprietário tenha direito à propriedade, ele disse. O que é o caso? A gravação é válida como evidência. E o material do Maurício? Parte é admissível. Parte precisamos trabalhar para garantir a admissibilidade, ele disse. Mas o conjunto é forte, muito forte. O que eu faço quando ela executar o plano? Ele me olhou. Você deixa, ele disse. Deixar? Você deixa ela executar o plano, ele disse. Você vai ser preso. Vai passar pelo processo inicial. E então nós entramos com tudo o que temos. E o caso vira do avesso. Fiquei em silêncio. Isso significa que eu vou para a cadeia. Por pouco tempo, ele disse. Com o que você tem, o processo de reversão é questão de dias, não semanas. E ela? Ela vai responder por denunciação caluniosa, por lesão corporal praticada contra você, por tentativa de fraude patrimonial com dolo comprovado pelo material do investigador. Ele disse, se o Fábio Meirelles estiver documentado como coautor do plano, ele responde junto. Fiquei olhando para a mesa. Doutor Heitor, eu preciso ter certeza de que as câmeras estão gravando tudo. Precisa, ele disse. Porque quando ela executar o plano, o que a câmera vai mostrar é a diferença entre você ir preso e você ficar livre, e entre ela ficar livre e ela ir presa. Voltei para a fazenda naquela tarde, com o plano claro, com a frieza de homem que passou 30 anos tomando decisão difícil em ambiente onde decisão errada tem consequência real. E esperei. A espera durou 23 dias. 23 dias em que continuei a vida normal da fazenda, acordando às 5, trabalhando, jantando, respondendo às perguntas dela sobre patrimônio com aquela abertura calculada que havia me custado tanto para aprender a manter. As câmeras gravavam. O servidor externo recebia tudo. O doutor Heitor estava em stand-by. O Rodrigo sabia e estava a 3 horas de carro. E eu esperava. A Viviane ficou em Campo Grande no 15º dia. 3 dias. Quando voltou, havia algo diferente nela. Uma qualidade de decisão tomada que eu reconheci porque havia aprendido a ler cada nuance do comportamento dela ao longo dos meses. Ela havia voltado com data marcada. Eu sabia. Não sabia o dia exato, mas sabia que estava perto. Fiquei mais atento. As câmeras continuavam gravando. A sexta-feira chegou como sexta-feira comum chega. Acordo às 5. Café. Ronda da fazenda com o capataz Benedito que estava comigo há 15 anos. Almoço. Tarde no escritório com planilha de custo de safra. A Viviane havia ficado em casa. O que não era incomum, mas que naquele dia tinha aquela qualidade de presença monitorante. Como se ela estivesse esperando também. Às 7 da noite, ela me chamou para jantar. Jantamos em silêncio com aquele silêncio de dois que sabem coisas que não estão dizendo. Às 8h30, ela começou. Não com a agressão. Com argumento. A forma como sempre começava. Um tema. Uma acusação velada. A escalada gradual que ela havia praticado ao longo de 2 anos. Desta vez, o tema era dinheiro. Uma transferência que ela queria que eu fizesse para a conta dela. Valor alto. Muito alto. Para transferência sem justificativa. Disse não. Ela foi aumentando o tom. Eu mantive a calma com aquela frieza que havia aprendido a usar como escudo. Ela foi ficando mais agitada. E então foi para o quarto. Fiquei na sala, esperando. Porque eu sabia que não havia acabado. 5 minutos depois, ela voltou. Com o rosto diferente. Ela havia feito algo no quarto. Não vi o quê. A câmera do quarto capturou depois. Mas naquele momento vi o resultado. Havia marca no rosto dela que não estava lá 5 minutos antes.
Ela caminhou até mim e me acertou com força que eu não esperava. Não tapa. Soco. Eu oscilei. Segurei a lateral da mesa para não cair. E ela começou a gritar, com aquela voz que devia ser ouvida fora, que foi calculada para ser ouvida fora, para que o peão que estava na sede próxima da casa ouvisse, para que houvesse testemunha do barulho. Me larga! Para! Socorro! Eu não havia tocado nela. As câmeras sabiam disso. Ela correu para o telefone. Ligou para o 190, chorando, com aquela precisão de choro que havia sido ensaiado, com cada palavra calculada para construir a narrativa que havia sido construída ao longo de meses. Fiquei parado no meio da sala, com a câmera gravando tudo, e esperei a polícia chegar. Os policiais chegaram em 20 minutos. 2 viaturas. 4 homens. A Viviane foi até a porta com aquele choro que havia ligado para o 190. Com o rosto que tinha a marca que ela havia feito em si mesma no quarto. Apontou para mim. Os policiais me olharam. Fazendeiro de 62 anos, 1,80 m, 100 quilos. Mulher pequena com marca no rosto apontando para mim. A matemática visual era simples demais. Me algemaram na porta da minha fazenda. Na frente do Benedito, que havia saído da sede ao ouvir o barulho e que estava parado com aquela expressão de homem que não entende o que está vendo. Na frente dos outros 2 peões que haviam aparecido. Entrei na viatura, sem dizer palavra. Porque o doutor Heitor havia me dito: quando te prenderem, não fale nada. Não explique. Não argumente. Não reaja. Fique em silêncio e espere eu chegar. Fiquei em silêncio. E enquanto a viatura saía pela porteira da Fazenda Boa Vista, olhei pela janela para a casa que havia construído em 30 anos. E pensei, ela não vai ficar com isso. A delegacia de madrugada tem uma qualidade específica que você não esquece depois de experimentar. O cheiro. O barulho distante. A sala onde te colocam enquanto processam o registro. Fiquei sentado naquela sala por 2 horas, em silêncio, com aquela calma de homem que tomou decisão e que sabe que o processo que havia planejado estava em andamento. O doutor Heitor chegou às 11h30 da noite. Entrou na sala com aquela compostura de advogado que não demonstra urgência porque urgência desnecessária enfraquece posição. Me olhou. Está bem? Estou, eu disse. As câmeras gravaram? Gravaram tudo, eu disse. Ele assentiu. Então vamos trabalhar, ele disse. O doutor Heitor passou a noite na delegacia, não pedindo soltura imediata, construindo, apresentando ao delegado plantonista os elementos iniciais do que tinha. Não tudo, o suficiente para plantar dúvida, para que o delegado soubesse que havia outra versão antes de tomar decisão de manter preso. Às 3 da manhã, o delegado me chamou para a sala separada. Colocou o tablet na mesa. Era o vídeo da câmera da sala, que o doutor Heitor havia enviado do servidor externo. O delegado me olhou. Isso é da sua própria casa? Ele disse. É, eu disse. Câmera de segurança? Da minha propriedade, eu disse. Instalada por mim, gravando continuamente há semanas. Ele olhou para o tablet, para o vídeo que mostrava a Viviane me agredindo, que mostrava ela gritando sem que eu tivesse tocado nela, que mostrava ela correr para o telefone com aquela precisão de quem estava executando o plano. Há mais material? Ele disse. Muito mais, o doutor Heitor disse do meu lado. O delegado ficou em silêncio por um momento. E então disse, me conta tudo. Oh, fui solto às 6 da manhã, não com todos os cuidados legais ainda resolvidos. Com liberdade provisória concedida pelo delegado, que havia passado 3 horas ouvindo o doutor Heitor e assistindo material de câmera suficiente para entender que havia história muito mais complexa do que a que havia chegado até ele naquela noite. O Rodrigo estava na delegacia me esperando. Havia dirigido 3 horas na madrugada. Quando me viu, se levantou. Não dissemos nada.
Abraço longo de pai e filho que prescinde de palavra. Fomos para a fazenda. A Viviane ainda estava lá quando cheguei. Ela não esperava que eu voltasse tão rápido. A expressão dela quando me viu entrar pela porta foi a primeira vez que eu vi aquela mulher sem a camada de cálculo que havia sempre estado por baixo de cada expressão. Era surpresa pura. Como você, doutor Heitor? Eu disse. E câmera? Ela ficou me olhando. Câmera? Em cada cômodo da casa, eu disse. Há semanas. Tid. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que havíamos tido nos 2 anos de casamento. Era o silêncio de plano que desmoronou. Você vai sair da minha fazenda hoje, eu disse. O doutor Heitor está preparando a documentação. Você vai sair com o que trouxe quando chegou. Nada mais. Ela me olhou com aquela expressão que foi mudando de surpresa para cálculo de novo. Você não pode. Posso, eu disse. E você vai entender o tamanho do que eu posso quando o doutor Heitor sentar com o advogado que você vai contratar e apresentar o que tem. O que veio nos dias seguintes foi o processo legal que o doutor Heitor havia construído para aquele momento. Denúncia formal contra a Viviane por lesão corporal, por denunciação caluniosa e por tentativa de fraude patrimonial. Com o material do Maurício juntado como evidência de dolo premeditado. Com as gravações de câmera mostrando a agressão e mostrando ela se machucando no quarto antes de voltar para a sala. O Fábio Meirelles foi incluído na denúncia como coautor do plano fraudulento, com base no material do Maurício e com base em comunicação adicional que a investigação formal conseguiu acessar com autorização judicial depois que o processo havia sido aberto. O advogado que a Viviane contratou era bom, mas o material que o doutor Heitor tinha era melhor. Nas primeiras semanas ela tentou reverter. A estratégia dela era desacreditar as câmeras, alegar que eu havia montado situação, que as gravações haviam sido editadas, que o material do Maurício havia sido obtido de forma ilegal. O doutor Heitor havia antecipado cada uma dessas alegações. As câmeras haviam sido instaladas em propriedade própria de forma legal. O material estava em servidor com timestamp verificável que provava que não havia edição. A obtenção do material do Maurício havia sido feita dentro dos limites da investigação particular permitida por lei. Cada tentativa dela de reverter encontrou parede, e cada parede que encontrava revelava mais do que escondia. Porque quando você está tentando reverter história com mentira e a história tem câmera, cada mentira que você diz cria nova contradição com o que a câmera mostra. E contradição com câmera é o pior inimigo de plano baseado em mentira. A virada pública aconteceu num tribunal de Campo Grande numa tarde de terça-feira. A audiência de instrução onde o material de câmera foi apresentado formalmente. Pela primeira vez, o que havia acontecido naquela sexta-feira, dentro da Fazenda Boa Vista, foi visto por juiz, por promotor, pelos advogados de ambos os lados e por quem estava presente naquele tribunal. A gravação mostra tudo com aquela clareza implacável de câmera que não interpreta, que só registra. Mostra a Viviane me agredindo. Mostra ela gritando sem que eu tivesse tocado nela. Mostra ela correndo para o telefone. E mostra, com o ângulo da câmera do corredor que pega parcialmente a entrada do quarto, ela entrando no quarto por 5 minutos e saindo com o rosto diferente do que entrou. O advogado dela tentou questionar o ângulo. Tentou dizer que o que a câmera mostrava era ambíguo. O juiz pediu que passassem de novo. Passaram. O silêncio na sala depois da segunda exibição foi do tipo que acontece quando todo mundo viu a mesma coisa e que ninguém tem argumento contra o que viu. A Viviane estava na sala. Viu o momento em que ela entendeu que havia perdido. Não com expressão dramática. Com aquela imobilidade de pessoa que estava calculando saída e que não encontrava. O processo levou 7 meses para a conclusão formal. 7 meses de audiências, de documentação. De cada camada do plano sendo revelada formalmente
com a metodologia lenta e necessária de processo judicial. O Fábio Meirelles tentou se dissociar da Viviane no meio do processo. Alegou que não havia planejado nada, que era apenas relacionamento, que o material do Maurício havia sido mal interpretado. A comunicação entre os dois que a investigação formal havia acessado com autorização judicial não deixava muito espaço para interpretação alternativa. Os dois foram condenados. A Viviane por lesão corporal, por denunciação caluniosa e por tentativa de fraude patrimonial mediante ardil. O Fábio como coautor do plano fraudulento. A fazenda Boa Vista ficou inteira. 1.200 hectares. Como havia sido. Como ia continuar sendo. Na tarde em que a sentença foi lida, eu estava na varanda da fazenda, na cadeira que estava no mesmo lugar há 30 anos, com café. O Rodrigo estava do meu lado. A Camila havia vindo de São Paulo, onde morava. Os dois filhos que haviam tentado me dizer algo quando eu havia me casado e que eu não havia ouvido e que não disseram, eu te avisei, porque não era essa a conversa que o momento pedia. O Benedito passou pela varanda com aquele aceno de capataz que está satisfeito com o resultado sem precisar de palavras para dizer. Fiquei olhando para a fazenda, para o gado no pasto, para o cerrado ao fundo, para a terra que havia construído em 30 anos. Pai, a Camila disse, como você sabia? Não sabia no começo, eu disse. Senti. E quando você sente alguma coisa que não consegue nomear em terra que construiu, você presta atenção. E a câmera? Decisão de homem que sabia que o que estava vendo ia precisar de prova, eu disse. E que aprendeu em 30 anos que prova você coleta antes de precisar, não depois. Ficamos em silêncio por um tempo, com o fim de tarde sobre o cerrado, com aquele silêncio de coisa resolvida. Penso nessa história às vezes com aquela mistura de coisas que não tem nome único. Não alívio simples. Não vitória simples. É mais complexo do que isso. Penso no que me custou chegar até aquele celular que caiu do bolso do casaco. No que custou manter calma por semanas, enquanto sabia o que estava sendo planejado. No que custou ser preso na porta da minha própria fazenda, na frente dos meus peões, e entrar na viatura sem dizer palavra. E penso no que teria custado se eu não tivesse prestado atenção, se eu tivesse ignorado o celular, se eu não tivesse ligado para o Rodrigo, se eu não tivesse contratado o Maurício, se eu não tivesse instalado as câmeras, se eu tivesse reagido naquela sexta-feira em vez de absorver e deixar a câmera registrar. A fazenda não seria mais minha. Ou eu estaria num processo longo e caro tentando provar o que sem câmera e sem investigador seria difícil de provar. Porque o sistema não foi construído para acreditar em homem que diz que foi agredido por mulher. Não automaticamente. Não sem prova. E prova você não improvisa na hora da crise. Prova você constrói antes, com paciência, com método. Com a frieza de quem sabe que emoção na hora errada destrói o que você está tentando proteger. Tem uma coisa que aprendi com tudo isso que vai além do caso específico. Que plano construído sobre mentira tem fragilidade estrutural que verdade não tem. Plano de mentira precisa de manutenção constante. Precisa que cada peça encaixe. Precisa que nenhuma variável inesperada apareça. Verdade não precisa de manutenção. Verdade só precisa de registro. A Viviane e o Fábio haviam construído plano sofisticado, com meses de preparação, com narrativa cuidadosamente construída, com testemunhas cultivadas, com timing calculado. Mas não haviam calculado câmera, porque câmera em propriedade rural não é o que alguém de cidade pensa quando pensa em fazenda do interior. E porque quando você está construindo plano contra alguém que subestima, você não considera que essa pessoa pode estar construindo plano contra você ao mesmo tempo. Eu era fazendeiro de interior. Simples, direto, sem sofisticação de cidade. Era o que eles haviam calculado.
Não haviam calculado que fazendeiro de interior, que constrói 1.200 hectares do nada em 30 anos, tem uma qualidade específica que cidade às vezes não desenvolve, que é a qualidade de perceber quando o ambiente não está como devia estar, e de agir antes que o problema chegue. Não depois. Antes. Com paciência, com método, com câmera. O Benedito me perguntou uma vez, meses depois de tudo ter acabado, enquanto a gente estava vistoriando cerca no fundo da propriedade. Patrão, o senhor sabia desde quando que ela ia fazer aquilo? Pensei antes de responder. Não sabia o que ia fazer, eu disse. Sabia que ia fazer alguma coisa. Quando o ambiente fica errado, você sente. Mesma coisa que você sente quando a pastagem está com problema antes de aparecer o sinal visível. Você sente antes de ver. Ele ficou em silêncio por um momento. E aí o senhor instalou as câmeras. Aí eu me preparei, eu disse, para o que eu não sabia exatamente o que, mas que sabia que estava vindo. Ele assentiu com aquela sabedoria de homem do campo que entende que preparação para o que você não sabe é o que separa fazenda que dura de fazenda que não dura. Bom que o senhor se preparou, ele disse. Bom, eu confirmei. E continuamos vistoriando a cerca, com o cerrado ao redor, com a terra que havia sido construída em 30 anos e que ia continuar sendo. Se você está ouvindo isso e está em situação parecida com a que eu estava, não tenho conselho simples para te dar. Porque situação assim não tem conselho simples. Mas tenho o que aprendi. Que instinto de pessoa que conhece o próprio ambiente raramente está errado. Que quando você sente que algo não está como devia estar, você não ignora. Você investiga, você documenta, você busca quem pode te ajudar a ver o que você está sentindo com a clareza de quem está de fora. Que prova você constrói antes de precisar? Que advogado você aciona antes da crise? Que silêncio na hora certa vale mais do que reação na hora errada? E que câmera em propriedade própria é direito legal, que pode ser a diferença entre verdade, que pode ser provada, e verdade, que fica só na sua palavra. Homem agredido por mulher tem direito à proteção da lei. O sistema nem sempre está preparado para acreditar automaticamente. Mas câmera não tem gênero. Câmera mostra o que aconteceu. E o que aconteceu naquela sexta-feira na Fazenda Boa Vista ficou gravado, em cada detalhe, com timestamp, com ângulo que não deixou dúvida. E foi isso que me salvou. Não força, não grito, não reação na hora. Preparação antes, registro, método e a paciência de homem que construiu 1.200 hectares do zero e que sabe que coisa que dura se constrói devagar e com fundação certa. A Fazenda Boa Vista está de pé e vai continuar. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e me conta se você já viveu algo parecido. Como homem que não foi acreditado, como pessoa que construiu o que tinha e que quase perdeu para quem não tinha direito, como alguém que estava sendo preparado para a armadilha e que percebeu antes. Eu leio tudo, sempre.